E está no ar mais um episódio do podcast Na Cadeira dos Incomparáveis. E hoje temos uma grande celebridade por aqui do mundo de BI, ele que é especialista em soluções de BI, João Mausa. Toca a vinheta, Matheus. Muito prazer, que bom, que honra ter você aqui conosco. Eu que agradeço o convite, realmente é um prazer estar com vocês, no escritório, pela vez. Pra mim é sensacional estar aqui. Muito bem, João. E aí, Robinho, o que a gente pode falar dessa figura? Muito bem, expectativas altíssimas pro menino prodígio, Filho... prodígio daqui da Power BI Experience e que tem uma trajetória incrível em um curto espaço de tempo, inclusive, né? Quer dizer, já tá um tempinho com a gente, mas rapidamente conseguiu fazer uma ascensão e você vai descobrir mais sobre isso no episódio de hoje. Isso aí. Pode só os recadinhos antes, galera, lembrando que estamos com as inscrições abertas para imersão presencial em Power BI DAX Avançado. Vai ser dias 16, 17 e 18 de junho, lá em São Paulo. Agiliza, dá tempo de comprar passagem, dá tempo de se organizar e estamos aí já com mais de 50% das vagas preenchidas. Então, corre para garantir a sua participação lá. Isso aí. Ele que tem 23 anos, galera, já faz sucesso com... Já faz não, né? Faz um tempo já que ele já faz sucesso com Power BI. Olha só, faz um tempo que ele já tem sucesso com Power BI. Olha que loucura. Mausa, se apresenta pra galera, conta um pouquinho aí pra gente da sua trajetória como especialista em BI. Legal. Meu nome é João Mausa, então quem já conhece, né? Tenho 23 anos. Eu iniciei minha carreira em 2018 com BI já. Na verdade, foi pura sorte ali. Eu precisava de trabalhar, né? Eu havia começado a namorar faz pouco tempo e eu tinha aquela vontade de trabalhar para poder sair, né? Ter realmente um relacionamento ali, sem depender daí realmente da grana familiar. E acabou surgindo uma oportunidade numa empresa que eles entendiam que Power BI era Excel. E o que eu fiz? Eu estudei Excel uma noite inteira, fiz a apresentação e sempre fui muito bem na hora de me vender, eu sabia usar as palavras-chave. E eu fiz uma entrevista com eles e foi sensacional, eles não tinham nem perguntas para fazer. Eu falei tanto que o cara acabou só anotando e não tinha nem o que falar mais. Deu 2 dias, fui contratado e fiquei por lá 9 meses. Nesses 9 meses que eu fiquei, eu achei que eu sabia Power BI. Eu achei que eu era o cara. Quando eu saí pro mercado, eu entendi que eu não sabia nada. E eu acabei tendo uma oportunidade numa empresa onde eu era suporte, mas não fez sentido para mim. Fiquei muito pouco tempo, não gostei. E recebi a oportunidade da empresa que eu trabalho hoje em dia, eu ainda sou CLT, de trabalhar num projeto internacional, para fora do país. Eu nunca tinha falado inglês realmente assim, por tempos, em diárias ali. E foi aí que realmente eu comecei a pegar o conhecimento. Eu conheci o Léo também nessa época, acho que foi 2018. O curso ainda era no Hotmart, era um pouco mais antigo ainda. E o curso do Léo me salvou, porque, cara, ou eu entregava ou era porta para fora, não tinha muito o que fazer. Porque na hora de vender, eu me vendia que eu sabia, eu era excelente, né? Então a gente tem que cumprir com aquilo que a gente vende. Então, a partir dali, eu fiz esse curso, né? Aprendi muito, horas, não dormi, passei madrugadas estudando. Foi um sacrifício que eu entendi que eu precisava fazer no momento para eu realmente poder ter, depois, uma ascensão, um sucesso, né? No final. Acabou que o projeto era para ter durado apenas 6 meses, durou 3 anos. Os caras se apaixonaram muito pelo meu trabalho, até conseguir abrir outras oportunidades lá dentro. E quando era próximo da finalização do projeto, que veio a mentoria. Então, quando surgiu a oportunidade da mentoria, eu falei, cara, eu preciso entrar. Eu já queria fazer atividades por fora, né, começar freelancer, mas eu não sabia como iniciar. Então, foi aí que realmente foi pra mim a virada de chave. Eu fechei a mentoria com vocês, deu 1 semana, me surgiu uma oportunidade. Eu comecei... Por que surgiu, né? Porque, eu tô investindo, eu tenho que ir atrás. Né? A gente começa a se motivar quando a gente realmente vê aquilo que a gente tá fazendo no investimento. Então, eu me motivei, fui atrás, fui no Discord de vocês ali, né? Procurando oportunidades. Fui no fórum, mandei e-mail pelo meu e-mail pessoal, não tinha nem domínio, não tinha nada. Me vendia como já um especialista em Power BI, que nem o Léo mandava no grupo, né? Do Kickoff que a gente teve anteriormente. E surgiu uma oportunidade com umas advogadas. Cara, eu não tinha noção nenhuma de quanto cobrar. Na época, eu acho que eu ganhava uns 5 mil reais. Pô, 5 mil reais pra mim na época tava bem interessante, né? Já tinha o quê? Tinha 21 anos. Pô, 21 anos. Pensei, 21 anos, tô ganhando 5 mil, tô bem. E daí, surgiu a oportunidade, né? O meu cunhado me ajudou a fazer a parte de estimativa de valor. E eu mandei uma proposta de 9 mil. E eu pensei assim, cara, não vão aceitar de maneira alguma. 9 mil reais, eu ganho 5 por mês. Alguém paga 9 mil reais, né? Cara, eu fiz atividade em 3 dias, 9 mil reais por 3 dias, cara. Eu trabalho o mês inteiro pra ganhar 5 mil. Com desconto, tava uns 4 e pouquinho ainda. E daí ela deu uns 5 minutinhos, ela falou assim, tá fechado. E eu fiquei, que loucura, sabe? Eu não conseguia acreditar. Pra mim não fazia sentido aquilo, tava fora da realidade. E nem tinha iniciado a mentoria.
A gente tava no grupo, somente no WhatsApp, trocando figurinhas ali com o pessoal. E só aquilo ali já foi me motivando, nossa, assim, ó, uma loucura. E daí acabou que o projeto finalizou em 11 mil. Paguei a mentoria, né? Paguei todo o investimento que eu tinha feito inicialmente. Paguei todo o investimento. Que era um medo que eu tinha, né? Porque eu não sabia onde eu ia tirar esse dinheiro, mas eu sabia que eu ia conseguir. Eu sempre fui um cara muito positivo. Eu sou um cara, tô sempre voando, assim, de tão positivo que eu sou. Então, cara, tô sempre lá em cima, sempre feliz, eu nunca nada me abala. Quando vem alguma coisa ruim, eu já esqueço e já continuo tocando. Então, ali começou. Foi ali que começou a virar de chave. Começou a mentoria, né? A gente começou a criar marca. Na época eu tinha uma outra marca, comecei com a Mouse Inteligência Empresarial. E a partir dali eu comecei a surgir muitas oportunidades, treinamentos, também oportunidades para consultorias. E ali o meu business era um pouco assim, eu desenvolvia o projeto e entregava. Eu comecei a entender um pouco melhor, também trabalhar um pouco com o Netão, né? Que o Netão foi um grande ajudante nessa parte. E eu mudei agora o business. A gente trabalhando com mensalidades, né? Onde a gente constrói realmente uma solução, como se fosse um sistema. A gente trabalha naquilo que o cliente tem a dor. A gente tem muita empatia com o cliente para realmente entender. Cara, minha dor é aqui e a gente vai trabalhar em cima disso. É realmente ali que a gente trabalha e resolve. E, obviamente, quando a gente resolve uma dor, surgem outras e cada vez mais a gente expande. Então, o nosso foco hoje em dia é muito trabalhar em cima da dor do cliente e crescer junto com ele. A gente não bota a perna lá para o outro lado, sabendo que talvez tenha algum problema, porque a gente é muito consciente das nossas entregas. Legal, é sempre 101%. Vou fazer aqui uma retrospecção, uma retrospectiva de todo esse levantamento que o Mausa fez aqui. A turma 1 da mentoria foi ano passado. 2020. Foi 20, foi final de 21, né? 21. Então, ou seja, em janeiro, vamos lá, janeiro, fevereiro de 2021, fecha ali um primeiro contrato, começa a evolução, que daí outros contratos surgiram ao longo do caminho. Você se descobre como especialista de BI, podendo atender outros clientes. O teu salário de 5 meses já tinha ficado longe desse tempo ali, completamente, né? Cara, já tinha ido. Nisso, então, você consolida uma empresa entregando soluções de BI enquanto projeto de consultoria, e agora já faz uma mudança no business, uma evolução no business. Exato. Ou seja, e você vê que ele fala a gente, né? Já não é mais nem só o João Maus aqui. Já tem mais pessoas na equipe. Então, em 2 anos e meio aqui... Na verdade, a empresa tem 1 ano e 6. Eu até chequei ontem ali, né? 1 ano e 6, 1 ano e 6. 1 ano e 6, e olha o que caminho de evolução. É um parabéns, Maus, assim, porque... Óbvio que um pouco assustado. Tem todo um caminho aqui, sem dúvida, que a gente traz, mas existe a tua perseverança, a tua força de vontade de ali desbravar, na verdade, todo esse caminho. Exato. Eu lembro do áudio que o Mausa me mandou quando ele fechou de 9 mil. Eu me lembro que eu mandei. Léo, isso aqui é uma... Cara, não tem sentido pra mim, é muito dinheiro, cara. Eu tava tão eufórico que eu não conseguia respirar. Eu me lembro, eu tava eu não conseguia respirar, cara. Era palavra, tá de palavra, assim, é muito legal mesmo. Cara, aquilo ali pra mim foi... Ouvi aquele áudio, eu lembro que eu tava na cama, era noite, assim, eu tava ouvindo, cara, que massa o Mausa. Resultado já... Nem começou a mentoria, o cara já teve resultado, já teve o payback, já teve o... Payback. Isso. Então, pra mim, aquilo ali foi realmente um divisor de águas, assim, sabe? Foi aquela virada de chave que eu precisava pra me impulsionar, obviamente, junto com você, junto com a galera da mentoria, porque, cara, a gente estando naquele grupo ali, nossa, a gente... Cara, todo mundo se ajuda, sabe? Fala que fechou um contrato. O cara fechou um contrato, que legal. Não é uma inveja, todo mundo é muito parceiro, sabe? É algo que a gente não tá acostumado a ver, né? Porque... Principalmente quem trabalha em empresa sabe que às vezes tem uma pessoa que quer pegar o teu lugar ou quer, né, substituir. Chata, né? Então ali não, ali é todo mundo realmente é como se fosse uma família. Porque, cara, pessoas da mentoria 1 e 2, eu tenho contato hoje em dia. O Alisson, por exemplo, tá 2, tá trabalhando com a gente. Legal. Entendeu? Ele tá em BH, ele vai nas empresas, faz a visita, a gente ajuda. É tudo realmente algo bem concreto pra gente poder dar certo. Então a gente não pensa só em nós. Quem a gente puder ajudar que tá do nosso lado e também tem a mesma vontade e as mesmas ideias, vambora, a gente tá sempre aberto. É uma frase muito que o Netão fala nesse sentido, é que, principalmente para quem tá começando, ou você que vai dar os primeiros passos, o dividir nesse momento é multiplicar, é somar. Muito. E nessa questão de comemorar, né? Um comemora o outro, a conquista do outro, é porque todo mundo olha na mentoria e fala, caramba, se ele conseguiu, eu também posso conseguir. Exato. Porque se ele começou da mesma forma que eu comecei, então em algum momento vai chegar aqui a minha hora. É só fazer esse caminho. Perfeito. E Mausa, conta pra galera aí, como é que você pode conciliar, como é que você consegue conciliar a CLT com projetos, como é que o pessoal pode fazer esse shift, né? Ou fazer em paralelo mesmo, né? Exato. Fazer freelancer, fazer consultoria pra pensar um dia em ser consultor. Perfeito. No início, pra mim, foi bem complicado, né? Eu dormia pouco, porque eu não tinha muito controle de como eu ia fazer o processo, né, inicial, como que eu ia fazer as reuniões com o cliente, como que eu ia desenvolver.
eu fazia do jeito que dava, né? Então eu conheço uma frase, até acho que é o Caio Carneiro que fala, primeiro a gente faz o progresso, depois a gente faz a ordem. Então acabou que foi isso. Eu fiz o progresso e agora eu tenho a ordem. Tudo eu fazia fora do horário de trabalho e vivia madrugadas trabalhando. Hoje em dia eu já tenho um processo melhor, eu tenho pessoas para me apoiar já, então eu consigo conciliar bem tranquilamente. Mas no início foi algo desafiador, com certeza, mas que trouxe resultados que, cara, para mim estão sendo fantásticos. Pô, eu tenho 23 anos, então... E pra conquistar os primeiros clientes? Conquistar que eu digo captar o cliente. Como é que você recomendaria hoje? Cara, na verdade, como aconteceu comigo, tá? Eu publiquei no LinkedIn, coisa que hoje em dia eu acabo não conseguindo fazer mais por conta de tempo, né? Mas como é que aconteceu? Eu publicava no LinkedIn, usava muito aquele documento que vocês passam para nós da frase inicial, né? Chamativa. Montava um dashboard parecido com o da Power BI Experience, né? Trocava um pouco ali o layout, trazia um pouco mais da cor da minha marca e publicava. Cara, a partir daquilo ali me surgiu treinamentos. Hoje em dia eu tô numa empresa por 1 ano e 2 meses, dando treinamentos sempre, porque tem muitas áreas lá, surgem oportunidades. Surgiu também consultorias, que hoje em dia ainda são meus parceiros. Tanto que agora não é mais só de BI, a gente desenvolve também soluções de sistema, realmente processuais ali pro cara. Então, inicialmente foi isso. Depois que eu comecei eu era sozinho, né? Não tinha ninguém pra me ajudar. Eu comecei a perceber que eu tinha que parar de publicar, porque começou a surgir muita coisa. Olha que problema bom, né? Cara, problema. era muita indicação. Que difícil. Era muita indicação, uma atrás da outra, entende? Então, e eu fui um cara muito assim, cara, vou pegar tudo e eu me viro. Se precisar dormir 1 hora por dia, eu dormia. Porque eu queria muito crescer. Eu tinha um desafio meu, que era construir minha casa, né? Que realmente eu precisava de dinheiro. Realmente era isso que eu precisava. Então eu tinha esse desafio pra poder construir minha casa. Hoje em dia minha casa tá pronta. Cara, eu não consigo acreditar que aquela é minha casa, porque eu tenho 23 anos, todos os móveis planejados, casas de 2 andares, no padrão novo. Pô, cara, eu não consigo acreditar. Pra mim é algo... É maluco, entendeu? É maluquice. Então, pra mim foi muito bom isso. E agora, com certeza, né, a gente começou daí a buscar conhecimento, né, que nem a mentoria. A gente foi em alguns outros cursos também, para realmente começar a estruturar e voltar o progresso depois. Realmente, agora a gente tá fazendo a ordem, né? Deixando tudo certinho para daí realmente voltar pro progresso. Muito bem, cara, muito bem. E me diz uma coisa, cara. Como é que hoje funciona a sua empresa? Qual é o nome dela? O que ela faz? Perfeito. Como é que você... Qual que é, digamos, o grande objetivo da empresa e o grande core da empresa? Perfeito. O nome da empresa é Biflow. Biflow. Agora nós trazemos essa ideia. Legal esse teu... Como fala? A gente botou... É um pin, né? Um Um pin, bottom. um pin. Conheci ele, usava moletom e era aparecia bem numa diferente. câmera toda... Agora já vem, ó, de blazer, usa o pin. Isso é até algo que eu queria chegar num ponto, porque isso é muito importante, né? A gente se vestir bem para a situação que a gente tá indo. A gente não vai no cliente de bermuda, de chinelo. Cara, eu fui um cara muito assim... obviamente, tem pessoas que não concordam com isso, mas eu sigo muito essa ideia. A gente tem que ir bem vestido e também as marcas que a gente utiliza influenciam muito no valor que o cliente vai entender que vai ser cobrado. Por exemplo, eu vou no cliente de blazer, eu vou no cliente com meu iPad, com o Apple Watch, só que hoje tem 20 mil. Entendeu? O cara vai entender que o valor do projeto não vai ser barato. Porque se o cara tem uma vestimenta desse investimento, né, de valor, cara, só ali já sabe, tu entende que a brincadeira não vai ser pouca. Então, não é isso que vai me fazer vender. Vai ser realmente a minha fala, agrega como eu vou chegar. né? Mas agrega valor, entende? Quando eu comecei a usar o iPad, realmente, pra poder fazer as apresentações, nossa, aquilo ali pra mim foi uma virada de chave. Os caras chegam, nossa, canetinha, sabe? Cara, aquilo ali é uma loucura. Tanto que agora até o Alisson também comprou, né? Ele fez investimento pra poder ir nos clientes lá em Minas Gerais e apresentar. Chega preparado, cara, né? é outra coisa. É outro nível, chega Tipo, realmente, mostra... Tu chegar com um notebook... Abrir o notebook, ligar o notebook, sabe? Ali tu abre. É totalmente diferente, entende? Totalmente diferente. E eu tive essa sacada quando eu fui... a gente começou uma parceria com um cliente nosso do Sul, e ele nos levou numa feira onde ia ter diretor da GM, diretor de várias empresas grandes, eu não vou citar. E, cara, quando eu apresentei pros caras, eles ficaram abismados, assim, porque era um almoço, não era pra ser algo... Imagina, abrir um notebook no almoço. Não, né? Não faz sentido. Então a gente foi lá, a gente começou com a ideia, porque... Só um minutinho. O nosso cliente, ele é muito vendedor da nossa ideia também, e ele foi lá, nos apresentou, e o cara queria ver, a gente apresentava, e ali também surgiu oportunidades. Então, tudo que a gente se porta, a gente conversa, a gente fala, utiliza maneiras também de expressão, faz toda a diferença, toda a diferença. Não adianta a gente falar gírias pro cliente, obviamente, depende, né, de cliente para cliente. É ciência, né, cara? Exato, exatamente. E é muito do que a gente fala do posicionamento intencional. Exato. Porque, assim, mesmo no almoço, vocês estavam preparados de alguma forma, poxa, se eu tiver um mínimo de oportunidade, já tô pronto ali. Exato. Você estava visualmente atrativo para poder chamar a atenção da pessoa para poder conversar. E toda a abordagem de vocês, os contatos, o networking,
Então é justamente aquilo que a gente expressa aqui de posicionamento intencional e a força que isso tem para poder fechar negócios, para poder alcançar os objetivos que você planejou. Mas volta a falar da sua empresa. Perfeito. Beleza. A empresa é Bflow. Vou explicar um pouquinho da ideia do nome, tá? Foi eu e meu sócio que a gente construiu essa ideia. Ele entrou comigo faz pouco tempo. Quando eu realmente percebi que não tinha mais como andar sozinho, eu trouxe o meu sócio junto comigo. A gente construiu uma nova marca para não ficar só Mausa, né? Para não parecer que é só minha. Então a gente fez uma nova marca. A ideia do Bflow foi o quê, tá? A gente demorou bastante para trazer o nome. Bflow, fluxo da abelha, né? O que a abelha faz? Ela vai nas plantas, né? E busca uma informação do pólen e parte para a próxima. E coleta, e a próxima abelha que for ali também vai buscar aquela informação que foi coletada pelo anterior. Então, nada mais do que a gente faz. A gente coleta informações e leva para o lugar correto. Então, a gente busca as informações, centraliza e dá realmente pronto para o cliente entregar e enxergar realmente aquilo que ele tem que visualizar. Muito legal. E o branding ficou muito massa. É amarelo com preto, né? Isso aí, amarelo com preto. Parece realmente as cores da abelha. Exato, né? Isso aí. E a gente também tentou fazer o íconezinho aqui. Como pode ver no ícone, a gente tem aqui os gráficos. Certo. A gente trouxe o gráfico. A gente tem o favo. E aqui a gente tem... O melzinho. Isso aí, exatamente, entendeu? Então a gente tentou tudo trazer uma ideia com isso pra fazer sentido, né? A gente não criou por criar. A gente quis criar uma ideia por trás pra trazer uma... Vocês sozinhos? Só nós. Não teve nem consultoria de nada. Foi, cara, foi demorado, mas saiu. Branding, naming, é muito complexo. É muito. O Robinho que sabe, né, Robinho? Eu adoro fazer isso aí. Não, na verdade, até o processo de marketing em si, de posicionamento, é algo que eu sou apaixonado. Naming em si é que é um... O nome do... Nossa, o nome realmente... Mas, nesse sentido... Foi muito legal, exato, porque vocês foram pela ideia do storytelling. Isso aí. E ficou muito fluido, né? Bflow. É fácil porque a gente pensou em inglês, né? Tem que trazer algo fácil. Não dá pra trazer uma palavra insight, sabe? Business. Já fica muito complexo. Entende? Como é que era o do Anderson? O do Anderson era... Next Insights, não era? Cara, isso aí... Next Insights. Aí ele falou assim, nossa! Rapaz, a primeira vez que eu fui falar Next Insights pro cliente, quê? Exato. A gente com experience já não é tão simples, exato. Né? Então imagina com Next Insights. Então aqui, tu consegue ler e tu já, né? Fica simples, não fica fácil. Difícil de tu ler, né? É fluido. É realmente como tu lê e tu fala. Então pra nós ficou bem tranquilo. Verdade. E agora, falar um pouquinho sobre como a gente trabalha, né? Hoje em dia, o que a gente foca muito é em soluções. A gente trabalha tanto com a parte de sistemas quanto a parte de BI. O nosso foco em si é o BI, né? A gente quer tentar trazer o BI para o final. Mas caso o BI a gente não consiga levar no início, o que a gente faz? Monta um sistema, monta algo realmente que precisa para o cliente no dia a dia, e aí depois a gente vai vendendo a ideia do BI fazendo um upsell lá dentro. Vou pegar um exemplo de um cliente nosso. Esse cliente, na verdade, eu comecei com o BI. Foi até, na verdade, quando o Léo botou no grupo, na mentoria 1. Então, falando um pouquinho sobre ele, foi um pouco engraçado. Esse cliente foi o segundo que eu atendi depois das advogadas, tá? Certo. Pô, advogadas eu cobrei 10, né? Eu pensei, vou cobrar 25. Cobrei 25 do cara. Só que, cara, eu não sabia vender na época, entende? Para as advogadas eu não vendi. Eu só falei o valor e elas aceitaram. Porque elas estavam desesperadas. E ali eu falei pra ele 25 dele. Não apresentei e mandei pro WhatsApp. Ele falou assim, cara, não entendi muito bem esse valor aqui, vamos conversar. Acabou que saiu por 5 mil. Porque eu não sabia vender. A mentoria nem havia começado. Eu tava naquela ilusão que eu vendi por 11, 12, eu vendi por 25 e tal. E aí que comecei a cair na real e afundar realmente, né? Me aprofundar no assunto que a mentoria traz. E aí que eu fui entendendo como que a gente gera valor. Não é tomando uma proposta e é isso. Não, a gente tem que apresentar a proposta, trazer os valores aos pouquinhos, né? As ideias que ele vai realmente receber, para depois falar de investimento. Investimento vai acabar sendo algo bem tranquilo para ele pagar. Não vai ser nada que vai doer, né? Então, esse cliente, por exemplo, eu entrei com o BI lá dentro, né? Mas esse 5 mil foi só o inicial, depois eu consegui fazer vários ups lá dentro. E ele é uma indústria, tá? Ele produz óculos para várias marcas famosas do Brasil. E ele tem um gap muito grande de apontamento de produção, que ele não tem o controle disso. Ele não tem noção quanto tu produziu até a tal hora, quanto tu produziu até a tal hora. Então, o que a gente montou para ele? Ele tem um RP, tá? A gente fez o quê? A gente fez uma conexão no RP dele, a gente buscou as informações do RP dele e conectou depois com o nosso sistema. Nosso sistema, o que é? Apontamento. O cliente vai lá, né? Na verdade, ele tem um apontador, fica com o telefone com acesso no site. Ele aponta certinho o nome do fulano, qual foi a máquina, qual foi o produto, né? Qual é o número de série.
e depois a gente leva isso pro BI. Então ele tem todo o fluxo pronto, entendeu? Ele pega desde o início, onde ele não precisa cadastrar nada, porque a gente fez uma integração com o sistema dele. Ele não vai ter que perder tempo cadastrando. A gente busca essa informação, mostra na nossa tela, o apontador aponta, a gente busca essa informação pro BI, deixa certinho para ele ver pelo celular, porque a ideia que a gente vende é o celular. Tu vai estar na China, que nem esses dias ele tava na China. O cara tava na China, ele me ligou, era 2 da manhã, lá é de dia, pelo que eu me recordo. E ele queria uma informação, fizemos a modificação para ele ali e tá acessando pelo celular. Então ele consegue ver que o fulano apontou a última hora foi tal horário, até aquele horário ele fez tanto, a média produtiva daquela máquina é tanto, para ele poder também levar para essas empresas grandes que ele atende. Cara, para eu fazer um óculos para ti é 2 semanas essa quantidade. E esse sistema que você, não sei se você pode abrir ou não, mas o que vocês usam de tecnologia? Cara, aí já ficou um pouco complicado, porque eu não entendo nada disso aí. Não foi você que desenvolveu Não, é só meu sócio. O meu sócio é a parte de sistema, eu sou a parte de conexão com o cliente, BI, relacionamento. Então, meu sócio é o cara mais técnico, ele não se envolve muito nessa parte de conexão com o cliente. Obviamente, ele faz reuniões, mas as primeiras aberturas sempre sou eu. Certo. E ele daí realmente... Por que é bom, né, ter um cara de sistema e um cara de BI? Porque eu não tenho a visão que ele tem. Sim. Tanto que a gente teve uma reunião semana passada agora, que, cara, ele trouxe umas ideias ali que os caras ficaram malucos, entendeu? E eu não tinha essa noção. Eu não tinha essa ideia. Ele consegue visualizar integrações, Exato. conexões. E eu só enxergo mais o final, né? Aquele resultado que a gente vai trazer. Então é muito bom a gente ter os dois, né, andando um do lado do outro, porque, cara, vai sair muito resultado dali, muito resultado. E aí ele montou ali a plataforma. Realmente a solução que a gente montou, eu não sei quais são as linguagens. Imagino que sejam essas novas do mercado, Angular, etc. Porque realmente eu não sou o cara de programação. Entendi. Eu não sou. E depois a gente faz integração com o BI, né? Hoje em dia a gente tem todo o nosso banco de dados, a gente tem o nosso servidor. De lá a gente busca pelo gateway, né? Busca Dataflow, usando todas as melhores práticas para o cara poder assistir todos os dias ali. E nessa entrega entrei na parte técnica aqui agora. Boa. Nessa entrega do dashboard, vocês... Como é que é a estrutura para entregar esse dashboard para o cliente? Vocês Perfeito. publicam onde? No domínio dele? Tem muita dúvida em relação a isso. Como é que eu vou entregar para o cliente? É no meu domínio? Não quero um cliente? Tem que ter licença Pro? Como é que é? Hoje em dia, como que a gente faz, tá? A gente faz bem personalizado. Então, por exemplo, tem clientes nossos que tem 5 licenças, tem cliente que tem 1. Né, que aquilo atende. Então, como funciona? A gente publica tudo no nosso domínio, porque a inteligência que construiu por trás é nossa, né? A gente fez toda aquela solução. E a gente explica pro cliente também na hora da venda, cara, vai ter uma mensalidade para te poder ter acesso a essa solução. Igual tu paga o teu RP. Tu RP tu paga lá 10 mil mensal, cara, a nossa solução é um valor X também, que não foge muito disso mensalmente, para ele poder ter acesso à solução. Só isso. A gente não cobra suporte dentro desse valor, não tá alinhado, é só realmente para acessar. Tá? Mas obviamente, né, a gente entende o cliente quer fazer uma mudança, eu não vou cobrar, não faz sentido para mim. Entende? Algo muito pequeno, eu não vou cobrar. Então fica do nosso lado, a gente libera licenças para o usuário, né, Pro. Quando o usuário quer algo muito, cara, eu preciso atualizar muitas vezes por dia, aí a gente faz a Premium, a gente explica para ele a Premium, tá? E ele tem acesso. Agora surgiu uma nova solução também que vocês acabaram vendo sócios também, né, isso. Que é a A2M. Exato, isso que eu então a gente tem um cliente nosso que ele tem lojas, tá? E ele quer liberar pros vendedores. Só que não faz sentido tu liberar cada vendedor uma licença. Vai ficar estupidamente caro. Sim. Com a solução da 2M dá pra fazer isso. Entende? Perfeito. E daí a gente explica, ó, pra te ter pelo celular, é com essas licenças que a gente tá te liberando. E a gente libera, perfis, tá? Perfil empreendedor, né? O dono da empresa, 2, 3 donos ali, eles vão acessar o mesmo perfil. Perfeito. Coordenador, acesso ali. E se ele quer fazer algum tipo de restrição de informação, aí sim ele vai gastar um perfil só pra isso. Tá. Então ele já entende essa ideia. Já com a 2M, né, a gente vai conseguir liberar daí pros vendedores, né, a gente tá, na verdade, querendo conversar com o pessoal ali, com o Genielson, pra fazer dar certo essa parceria também. Show de bola. Então, olha só, quando você libera pro cliente o link lá, ele vai acessar um link do Power BI hoje, no caso. Hoje em dia a gente não libera a plataforma do Power BI, vamos dizer assim. Ele não acessa lá o app.powerbi.com. Ele acessa o que daí? Ele acessa somente aquele link do embedded. Sei. Tá? Eu mando um bit.ly pra ele, pra dar uma mascaradinha, isso. Ali. Exato, pra dar uma mascaradinha, e ele vai acessar lá. Todos esses clientes nossos, eles entendem isso como um sistema. Porque tá na internet. Entende? Como eles não são muito conhecedores, realmente... Nem sabe o que é Power BI, não entra no Power BI. Tanto que teve uma vez que um entrou... Você gera aquele link... Você vai lá em... A gente vai lá acho que é inserir, mas não é o publicar na web. Arquivo, não é o publicar na web. Não, é o que tu tem que logar. Publicar no portal. Isso aí, perfeito. E daí teve uma vez que um cliente nosso entrou no app... Põe aqui na tela depois, ó. Vai lá em arquivo, inserir... Boa. Publicar no portal. Publicar no portal, não é algo assim, né? É alguma coisa assim, eu não me recordo muito bem. Eu vou mostrar aqui depois na tela pra vocês.
E daí teve uma vez que o cliente entrou nesse app.powerbi.com, ele falou, cara, deu um problema aqui. Então ele entendeu que era um erro, porque tinha muitas informações na tela ali. Tá. Então o que a gente gosta muito de mandar o link para simplificar? Porque o nosso dashboard já é simplificado. Sim, tanto que a gente teve um contato agora num evento que a gente apresentou, e ela falou assim, cara, eu nunca vi uma solução tão fácil de usar. Esse é um ponto importante, assim, que na verdade a grande questão não é, mostrei Power BI, não mostrei Power BI. Na verdade, para o cliente, muitas vezes, não importa. Não importa. O que importa para ele é a solução final, o que ele vai... Como ele resolve o problema dele. Exato. E na verdade o que vocês fizeram é um caminho que encurta para ele a forma dele resolver o problema dele. Isso aí. E é algo que o Davi fala muito, né? Dashboard 0 clique. Menos quantidade de cliques possível. Perfeito. É isso que a gente montou. O único clique que tu tem é trocar de página. O restante talvez o filtro, tá pronto. Né? Algum filtro. A gente já deixa o mês atual já pré-filtrado, né? Perfeito. Certinho. E ali ele tem o gráfico de acompanhamento diário, né? O acompanhamento mensal para fazer os meses anteriores. E também, né, por dia a dia, vendedor. Então, cara, todos os nossos dashboards, tanto que a gente tem um cliente nosso que ele não utiliza o dashboard clicando. Ele deixa numa televisão em cada setor e o setor vai visualizando ali. Setor comercial, venderam, daí tem um rankzinho dos vendedores, tem vendas por dia, qual que é a região que eles mais vendem. Então, a partir dali, cara, tu já traz um monte de informação. Por exemplo, chegou um orçamento de Minas Gerais e um de São Paulo. A gente viu que São Paulo a gente tem uma taxa maior de conversão de venda. Vou focar em São Paulo, depois eu atendo Minas Gerais. Entende? Então, ali a gente consegue também dimensionar para o cliente, cara, foca onde está resultado. Onde não está resultado, deixa um pouquinho para depois, deixa mais para o final do dia. Não é que a gente vai, esse cliente aqui, não. Mas é que tu tá ajudando também o cara a entender aonde que ele vai ter realmente uma concretização de venda e vai realmente trazer um faturamento para a empresa. Perfeito. Então, a gente montou lá nele realmente essas ideias de televisão. Cara, ficou super legal lá. Eu fico super feliz quando eu vou lá visitar eles, porque tá no setor financeiro lá, um dashboard de quantos a pagar, quantos a receber. Tem na parte de contabilidade também, tem na parte de suporte também. Então, cara, pra mim, só aquilo ali já é fantástico, entende? Só de eu poder ver que tá lá desenvolvido por Bflow, cara, pra mim E vocês fazem a identidade visual do cliente ou não de vocês? Do cliente, sempre do cliente. A gente traz lá, né, desenvolvido por Bflow, obviamente pra trazer a ideia que branding, exato, mas a gente sempre faz em cima das cores do cliente, pra trazer essa personalização, né? A gente não quer ser o mais um do mercado que traz algo de prateleira que não muda nada. O máximo que a gente puder personalizar, a gente personaliza. E depois, caso ele queira alguma mudança, aí é tudo acertado contratualmente. E aí lá nos seus workspaces do Power BI, cada cliente tem um workspace? Exatamente. E aí você publica dentro do workspace do cliente o relatório. Porque daí fica mais fácil, né? A manutenção fica mais fácil. Tem uma listinha legal lá, né? Claro. E agora tá crescendo, graças a Deus, tá crescendo. Porque a gente montou um produtinho também, né? Quantos clientes ativos hoje, irmão? Cara, a gente tá ativos, a gente tá com 20, tá? 20 clientes ativos. Todos mensalidade? Todos com mensalidade, todos com mensalidade. Põe o barulho da caixa. Caixinha registradora. E tá crescendo, cara. Tá crescendo muito bem mesmo, assim. Eu até pensei, né? Uns 2 meses atrás a gente tava meio que estagnado, a gente não vendeu. Só que a gente tava refletindo, a gente entendeu por que a gente não vendeu. Porque não era o momento de vender, era o momento de organizar. A gente organizou muita coisa mesmo. A gente, por exemplo, algo que a gente não tinha, o onboarding. A gente não tinha. Do cliente? Não tinha. A gente fazia cada um de um jeito. Explica pra galera o que é o onboarding. Cara, hoje em dia, como é que a gente montou, tá? O onboarding é a recepção que ele vai ter quando ele vai iniciar conosco. Então, ele vai ter o passo a passo do que ele tem que fazer, né? A gente apresenta, obviamente, mas a gente envia também um arquivo pra ele, onde ele vai acessar, qual que é o usuário dele, e a gente manda pra cada usuário. Cara, tem 20 usuários na tua empresa, a gente vai mandar um pra cada usuário. Explica um pouquinho sobre o dashboard também, né? Porque a gente faz a apresentação da solução, mas também deixa explicando ali um pouquinho, pra ele depois ter, né? Esqueci como é que faz isso. Tá no onboard. Qual que é o meu usuário, qual que é a minha senha? Tá no onboard. Pra ele não precisar voltar pra nós e talvez a gente não esteja disponível no momento e demorar pra responder e ele acabar se chateando. Então a gente tenta deixar tudo pronto realmente pra ser excelente. A gente usa muito essa palavra, excelência. É o que a gente foca, é excelência. Sempre 101%, sempre. E diminui o suporte também, né? Sim. E uma questão importante, todo mundo me pergunta. Precificação. Como é que você faz hoje? Cara, hoje em dia ainda é algo um pouco difícil pra nós, tá? Mas a gente anda acertando mais. E depende muito... Errando menos, né? Errando menos. O que a gente faz, na verdade, tá? A precificação a gente tem de um aumento do cliente, tá? Então, tem clientes que pagam pra nós mensalidade de 3 mil, tem clientes que pagam de 5, de 8, de 10. Depende muito do cliente, do nível de dado que ele vai ter, né? Que a gente vai ter o nosso servidor alimentando sempre essa informação. E também de quantas vezes ele vai querer atualizar essa informação, que vai, né, nos cobrar do servidor, né? Porque daí tem que rodar mais. Então, cara, depende muito. Mas o que a gente faz sempre, tá? A gente tinha parado de fazer, a gente voltou. A gente tenta pegar confiança do cliente antes de fechar. A gente assina um NDA também, pra ele nos passar uma informação, uma planilha, alguma coisinha ali,
pra gente fazer uma pré-visualização daquilo que a gente consegue MVP. chegar. Exatamente. MVP. A gente foca muito nisso. Mesmo que a gente não feche, a gente prefere não fechar do que não mostrar nada. Aham. Porque, cara, se não mostrar nada, qual que é o nível de consciência do usuário, né? Do cliente? Nenhum. Porque o cara não tem noção do que é aquilo ali. Tá acostumado com Excel, que é engessado, tá acostumado com um sistema que não tem muita personalização. Então a gente inicialmente já pega uma informação do cliente, assina o NDA, já deixa um prazo pra entregar, na verdade apresentar, né? Isso é algo que, na verdade, é muito bom também comentar. Faça uma reunião e já deixa uma próxima reunião marcada. Sempre. Sempre. Isso eu aprendi com vocês. Eu não fazia isso e depois que eu percebi que eu não estava fazendo, não estava conseguindo ter retorno. Sim. Então agora a gente deixa marcado já, né? A gente, vamos marcar. E o que eu faço quando eu marco? Eu não pergunto, cara, qual dia da semana tu pode? Quinta-feira às 2h30, pode? Consigo às 3. Beleza, fechamos então. Porque se tu dá um leque pra ele escolher, cara, vai ficar no limbo ali e já era. Exatamente. Então... Vocês fazem um MVP. Um MVP. Geralmente uma página só? Uma página. Só pra mostrar o potencial. Pra mostrar onde o cara tem gap. Sim. A gente sempre... Obviamente, não é sempre que a gente consegue encontrar, dependendo da informação. Mas, cara, às vezes tem um vendedor lá. O cara acha que o vendedor é o top. A gente vai mostrar a informação, cara, não é o top. Ou o produto não é o top que tu tá imaginando. Tem produto que tá 2 anos de estoque e tu não vendeu ainda. Então é aí que a gente dá uma alfinetadinha, obviamente, né? Muito tranquilo. Pro cara sentir, cara, como é que eu não tô enxergando isso? A informação não tá na minha frente, eu tô gerenciando na escura. E aí que a gente faz a proposta depois, né? Sempre primeiro a gente apresenta, e aí a gente traz os benefícios, né? Como vai funcionar. A gente não traz todo o detalhe, cara. Sim. Vão ser 3 meses de desenvolvimento. Não, a gente faz bem raso. E a gente foca muito na solução que a gente montou ali e depois traz o investimento. Cara, 95% das vezes que a gente fez isso, a gente fechou. Foi 5%. É o processo de agregar valor. Exato. Então, na verdade, vocês fazem toda uma... Porque o preço, o processo de precificação, ele é muito dinâmico. Muito. Então, uma mesma solução que hoje você faz um valor, provavelmente lá na frente você vai fazer com outro. Porque você agrega novos pontos de valor com o cliente e, naturalmente, a tua entrega passa a ser melhor. Mas não era a mesma entrega? Não, é diferente. Hoje você tem uma equipe de suporte maior, hoje você tem uma estrutura, uma qualidade, até no próprio atendimento, que faz com que o preço muda. E é muito importante ter essa visão, porque é algo que realmente, volta e meia, o Léo aparece essa pergunta pro Léo, que Léo, como é que precifica? Depende. Porque tem óbvio, existe um caminho. Claro. E é muito disso que você foi fazendo agora. E até acho interessante a história que você falou antes, né? O primeiro projeto eu coloquei 11 mil... perdão. 25? Não, o primeiro foi 11, né? O primeiro começou com 9 e finalizou em 11. E daí, poxa, foi incrível. O segundo 25, fechei por 5. Cara, foi incrível levar esse tombo. Porque, de certo modo, mostra que, o caminho... Porque tem clientes que estão já maduros para compra. Mas a maioria não. Exatamente. E aí é importante viver esse caminho realmente de construção da geração de valor. E algo que a gente aprendeu muito também é que a gente pode ter uma solução melhor do que algumas empresas do mercado. Só que a gente não tem nome. Então, sem o nome, a gente não consegue fazer o mesmo valor ou a mais do que aquilo que é do mercado tá pagando. Então, etapas, realmente, a gente tem que entender. Até pro pessoal que tá querendo iniciar. São etapas da vida que a gente tem que passar para depois, realmente, a gente poder estar lá na frente. E, cara, sensacional. Consegui alcançar aquilo que eu precisava. Interessante que é um piá de 23 anos. Um guri, né? No caso que ele é do Rio Grande do Sul. Um guri de 23 anos falando das etapas da vida. Muito bom. Muito bom. Voltando ali na parte técnica. Geralmente os clientes de vocês, eles têm ERP ou os dashboards? Eles têm relatórios em planilha já? Como é que é geralmente o cenário atual dos clientes que vocês abordam? Hoje em dia a gente tá focando muito em empresas que têm um sistema, que ela já tá num nível de maturidade maior. Porque, cara, se a gente for pegar uma empresa com Excel, etc., tem muita coisa para fazer antes. Tá? Com Excel, que você diz, controlando no Excel, isso né? Aí. Agora, relatórios geralmente vai ser, mesmo tendo RP, o cara vai ter relatório no Excel também, né? Sim, exatamente. Mas vocês focam em quem tem RP. Exato. Tá. Só que a gente tá agora com uma ideia um pouco diferente. Como a gente tá conseguindo expandir e também tá podendo ter investimento, né, para poder manter pessoas, o que é a nossa ideia? A ideia é o dado para todos. Né? A gente poder montar uma solução onde a gente consiga encaixar em qualquer lugar. Tá? Por exemplo, a gente tem ali a padaria da esquina. A padaria da esquina quer ter um controle melhor do que ela tem hoje em dia. A gente vai criar um sistema onde ele vai conseguir fazer um depara, né? Data da venda, tá escrito no nosso sistema lá, data da venda. No cara tá data. Cara, ele vai lá e vincula a data da venda com a data. Entendeu? E daí não vai ter que ter nenhum tipo de transformação absurda. Cara, é isso aqui, é a solução, a gente não faz personalização, mas
tu vai ter que fazer um ajuste um pouquinho na tua base para poder ter o acesso. Uhum. Então, a partir dali, a gente quer também expandir mais isso. Por que eu tô te falando isso, tá? Na minha cidade, tem muitos pequenos empreendedores. Perfeito. E eu conheço muita gente lá, tá? Apresentei para bastante pessoas e muitas pessoas se interessaram. Mas elas não têm um investimento alto por mês para pagar 5, 10, 15 mil reais. Não tem. Cara, consegue pagar 500, 600, 700. E, cara, a gente consegue montar uma solução para eles, onde eles vão ter... É o que eles pagam no sistema, vamos dizer assim. No sistema, eles pagam. Então vai ser isso aí, para ajudar o cara a crescer. Porque o nosso foco não é só a grana. É realmente impactar no dia a dia do empreendedor para ele crescer. Perfeito. Porque não adianta a gente montar uma solução, tchau, negativo. A gente tá sempre... Não tem um mês que eu não visito um cliente nosso, não tem um mês. Top. Eu levo para comer um churrasco. Então são algo que a gente vai descontraindo também e criando uma amizade, né? A gente cria uma amizade. E para nós é ótimo, porque quanto mais amigo do cliente a gente é, mais oportunidade a gente vai ter. Legal, hein, cara? Parabéns. Pô, Parabéns, nossa. Que Sim. lição, hein? Que lição de empreendedorismo. Incrível, incrível. E é muito interessante que você conseguiu criar uma visão sistêmica desse processo, assim, né? Então, poxa, eu preciso visitar o cliente, preciso estar próximo do cliente, preciso impactar. E aí isso vai depois se transformando em atividades realmente do dia a dia. Perfeito, muito bom. Algum RP assim de padrão que você gosta de trabalhar? Ou... Não, a gente, Qualquer um? cara, entra o RP pra nós, desafio, a gente vai pra dentro. Tanto entrar em banco de dados, entrar em API, não tem nada que o meu sócio não consiga. Não tem nada. Cara, eu fico surpreso. Mandar aqui um abraço pro meu sócio. Obrigado. Um abraço pro meu sócio, Obrigado realmente. por aparecer na minha vida. Cara, porque assim, é incrível, sabe? E ele é um cara que nem eu. Ele não consegue dormir até resolver o problema. Ai, eu adoro Tanto isso. que esses dias, eu tava às 5 horas da manhã trabalhando ainda, e eu mandei a mensagem pra ele, que ele respondeu. E eu pensei, ué, mas tu não tá dormindo, cara, não consegui finalizar. Cara, pra mim aquilo ali não tem. A gente dá um fit muito bom. E o que é a parte boa? Eu sou aquele cara que tô sempre voando. E ele é mais pé no chão. Então a gente tem um equilíbrio muito bom, sabe? Não adianta a gente ser duas pessoas iguais, cara. Uma hora não vai dar, entendeu? Vai todo mundo pensando igual. Dois iam se jogar do prédio. Exato, entendeu? E o que eu gosto muito do nosso relacionamento é que ele cede uma vez e eu cedo outra. Uhum. A gente não briga, a gente nunca discutiu, cara, porque a gente sabe ceder. A gente sabe ceder muito bem, a gente combina muito bem as ideias e a gente conversa muito bem antes, bem maduro mesmo, pra quando a gente for chegar no cliente ou for fazer algum tipo de ação, a ação seja correta e dê certo. Muito bem. E, Malza, tem vaga pra trabalhar na tua empresa? Cara, Se por alguém- enquanto eu tô pegando o pessoal da mentoria, né? Que é o Mentoria. pessoal que eu confio. Mas, Boa. pô, se Deus quiser, vai surgir Então, oportunidades aí. Virando mentorado, né? Vai ter uma oportunidade excelente de trabalhar Exato. claro, com a gente também, na Power BI Experience. Eu também já participei, exato. É verdade. O Malza já participou de um Já, projeto já. com a gente, né? Tô no terceiro agora. Três Terceiro, projetos. terceiro. Agora, nesse momento. Exato, no terceiro. Pode falar um pouquinho mais sobre isso? Cara, é um projeto ali para uma empresa do agro, né? É um projeto um pouco menor ali, mas eles precisam ter uma noção. O que eles fazem, tá? Eles trabalham com empréstimos. Eles são uma empresa que busca o produtor rural e facilita para eles o caminho do empréstimo, né? Ele tem a conexão com os bancos, etc. E faz todo daí um mapeamento e ajuda esse produtor a enxergar. O que ele tem de gap? Ele não enxerga quem são os possíveis produtores que ele consegue abordar, ele não tem essa noção, ele não tem noção de produção pecuária, realmente de alimentos, etc. Porque isso também influencia bastante na hora de solicitar um empréstimo, porque eles solicitam. Ele não tem noção de quantos ele fechou por ano, quanto foi o valor. Então, é realmente começar a estruturar o processo, porque ele está num processo de crescimento, ele não tem sistema, ele já, na verdade, fez aquisição de um sistema personalizado para ele, mas ele ainda está no Excel. Então, a gente está montando junto com ele esse processo, né, para ele entender como é que funciona, enxergar os dados dele, para depois ele começar a evoluir e juntar junto com o sistema dele. Muito bom. Para quem não sabe, pessoal, dentro da Power BI Experience nós temos a unidade Corporate, que é uma unidade que presta serviços de consultoria ou treinamentos em compra. E o Matheus vai colocar um link para vocês visualizarem a nossa página da Corporate e entender um pouco mais desse serviço e por que, por exemplo, que o Malza também trabalha em alguns projetos com a gente, assim como outros mentorados. Exato. Porque daí nós convidamos os especialistas, que obviamente têm todo o acompanhamento nosso, são certificados pela própria Power BI Experience, para poder, então, executar esses projetos e garantir a qualidade que a gente sempre preza muito aqui. Muito bem, então você aí que quer trabalhar com a gente, quer ser um especialista para a Power BI Experience, trabalhar num projeto como o Malza trabalhou em 3 já, aplique para a nossa mentoria. Esse é o caminho mais garantido, mais próximo que você vai ter, né, de trabalhar com a gente. Até porque estabelece uma relação com a gente Exatamente. conhece, passa a ter um outro tipo de afinidade. Eu ia perguntar para você, esse foi um projeto, né, mais isolado, com planilhas, mas você já participou de um outro que foi bem complexo. Já, E na pra verdade, grande foram empresa. 2, né?
Pode falar a empresa aqui? Pode. O primeiro foi pra Suzano, né? Foi um desafio... Cara, na verdade... Suzano, galera, eles, é o tamanho da empresa. Foi um desafio muito bom pra mim e vocês deram oportunidade em mim muito cedo, vamos dizer assim, tá? Porque acreditaram em mim. Isso eu fiquei muito feliz, porque pra mim foi muito bom. Tudo bem que tinha um backstage ali gigante, né? De profissionais que... Sayuri, o Davi, exato. Mas, cara, eu não tinha muita noção de como fazer das melhores práticas, eu não tinha noção de fazer uma estruturação boa, e foi ali que eu comecei a entender que se eu não mudar o meu jeito de trabalhar, vai ter problemas no futuro. Então, pra mim, aquilo ali foi sensacional, sensacional. Ainda mais que eu fiz a visita presencial também no cliente, né? Verdade. Cara, pra mim aquilo ali foi muito bom, fiz conexões, aprendi também a dialogar um pouco mais. Teve um treinamento que eu participei junto como auxiliar, pra mim foi sensacional, porque eu também tenho essa ideia de dar treinamentos, então pra mim foi bom a experiência. E aquilo ali foi assim, eu acho que foi uns 15 dias de desafio, que surgiu a oportunidade e eu entrei com tudo e vambora. E o outro foi pra Repinho. Ali no Repinho foi um desafio grande ali, foi um desafio grande. A Repinho, inclusive, leva colaboradores para nossas imersões. Exato, né? Mas foi muito bom, porque a gente fez o projeto juntos, e enquanto rolava o projeto, eles participavam da imersão. Isso. Então, quem olhava na telinha do computador, depois estava lá presencialmente trocando uma ideia comigo. Então, pra mim aquilo ali não tem, aquilo ali foi muito bom mesmo. Ali a gente fez a área de tesouraria e foi sensacional, foi entregue, tudo 100%. E a Repinho, o pessoal foi em 4 pessoas para a imersão 2 vezes. Duas vezes. 2 imersões. 2 vezes. A Repinho investiu. E teve também um treinamento presencial. E um treinamento presencial. Foi 3 também. treinamentos, isso muito aí. Muito legal. Parabéns para a Repinho e para os colaboradores também da Repinho. É muito legal uma empresa que vem de cima investindo no funcionário, né? O funcionário entende. Pô, isso aí pra. Eu sou funcionário também, né? Eu entendo isso, né? Eu estou no CLT. Quando chega algo de cima de um diretor, de um gerente, é outra coisa. Do que a gente tem que tentar levar e ter aquela aprovação, sabe? É bem diferente. Nosso entusiasmo para aprender é completamente diferente. É verdade. E no projeto da Suzano foi para fazer um projeto piloto, né? Isso aí. De uma DRE, né? Isso aí. Uma DRE bem... As DRE imagina a DRE da Suzano. Não, e eu nunca tinha feito, né? Pra mim aquilo ali foi ótimo, porque eu aprendi, obviamente, né? Olhei muitos vídeos do Léo no YouTube e lá no curso. É uma área gigante de controladoria. Exato, mas o negócio deles lá é muito grande. É bem diferente do comum, assim, bem diferente. Isso foi bom também pra mim, porque agora a gente tem um cliente de Alphaville que teve que montar uma DRE parecida. Então eu já tive a experiência e consegui montar tranquilamente, entende? E é um cliente gigantesco, assim. Então lá a gente tá abrindo espaço aos pouquinhos, montando a primeira parte financeira. Era pra ter durado 3 meses, só que os caras querem... Quando começa não adianta, né? A gente sabe. É assim. Quando começa vem ideia pra tudo quanto é lado. E já estamos quase 8 meses lá dentro. Muito 8 meses. Mausa, pra gente ir pros finalmente aqui, eu queria que você falasse um pouquinho da importância que as imersões tiveram também pra você, além da mentoria. Cara, a imersão, pra mim, não tem. Aquilo ali não existe, cara. É coisa de outro mundo, assim. A conexão que a gente faz com as pessoas, e até mesmo a gente vê as pessoas que a gente conhece de LinkedIn presencialmente, nossa, pra mim aquilo ali é sensacional. E o conhecimento que a gente aprende é absurdo, né? O meu sócio já participou de uma imersão, eu já levei na última imersão um colega meu agora que tá iniciando conosco, né, o Guilherme. E, cara, ele falou que ele nunca tinha imaginado uma coisa daquela. Pra ele foi algo de outro mundo. E eu concordo muito, porque realmente é algo muito acima do esperado. A gente espera que vai ser algo de nível alto e é surpreendentemente 10 vezes. Porque vocês não focam, eu acho sensacional isso, vocês não focam só no técnico. Tem a parte de soft, né? Que é muito importante. A parte soft é muito importante. E a galera que vai ali também quer ser consultor. E às vezes a galera tá tão bitolada só no conhecimento técnico que elas não enxergam que elas têm que focar também em outras áreas. E vocês dão o caminho. Então aquilo ali, pra mim, olha, quem quiser ir na imersão, investimento 100% garantido. 100% mesmo. Isso aí, então, novamente, recado importante. Dias 16, 17 e 18 de junho, teremos a imersão em DAX avançado, galera. Então, garanta a sua vaga, tá? Porque está já mais de 50% ocupado. Exatamente. Quer dizer, isso hoje que a gente tá gravando o episódio, né? Provavelmente. Isso aí. Depois ali vai estar um pouco mais. Isso aí. Muito bom, bem. Né? Pô, que honra, né? Pô, que honra. Eu agradeço aí, cara. Sensacional. Grande aluno. Agora não, né? Agora é um parceiro estratégico. Parceiro estratégico hoje. Cara, parabéns. Tá, eu agradeço, assim, em tão pouco tempo, né? Pô, vocês foram fundamentais nesse processo, né? Pô, uma parte muito, muito forte mesmo pra eu estar onde eu tô. Muito obrigado por Eu fico feliz demais em ver essas histórias de sucesso, cara. Você já veio aqui, o Iago, o... Valber. A galera forte, né? O próprio Netão, cara. O Netão é fera demais. O Netão é demais. O Netão te ajuda bastante, né? Puxa vida, cara. O Netão é um dos mentores, né? Ele tá sempre também nas imersões, tá sempre também na nossa mentoria. E o Netão, ele põe aquela energia pra cima. O Netão, eu chamo ele de meu pai, né? De tanto que ele me ajudou, eu praticamente meu pai já, né? E o cara, liga pra ele 2 da manhã. Não tem. Bora, vou ir. Se quiser, eu vou ir. Eu nunca vi um cara
tão, assim, Solista, ó, nossa, né? muito, Coração do muito. cara um é coração demais. é sensacional, é uma pessoa muito boa. Agora vai chorar se ele ouvir. O homem chora. Chora mesmo. Mausa, cara, obrigado, parabéns. Tamo junto, tá, eu que por tudo. agradeço aí. Show de bola. E pra finalizar aqui, estamos no nosso ritual. Você vai olhar pra aquela câmera lá, vocês, né? Vão dizer pra cima e eu vou olhar pra lá e falar incomparáveis. Beleza. 1, 2, 3. Pra cima! Incomparáveis! Fechou. Muito bom. Pô, que top, velho.